aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast da Universidade Amage, esse podcast maravilhoso que está começando agora. E eu sou o Paulo Ozaki, eu vou estar aqui junto com vocês ao longo dessa jornada. Esse é o primeiro podcast de muitos que vem pela frente, então se prepare que vai vir muito conteúdo bacana aqui para vocês. E olha só, como é o primeiro episódio, quero explicar um pouquinho o que é o podcast da Universidade Amage. Esse podcast aqui, ele vai debater a importância da diversidade de conhecimento e competências oferecidas aí na nossa universidade corporativa. Além disso, a gente vai trazer também histórias, curiosidades, muita informação sobre os negócios da Amage e os programas de desenvolvimento profissional que a gente tem aqui também, né? É mais um daqueles espaços que a gente tem para fazer companhia para você que está viajando, para você que está aí trabalhando no computador também, né? Quem sabe você também vai buscar novas possibilidades, né? Novas qualificações. O podcast ele serve para tudo isso, tá certo? Esse aqui é o meio que a Universidade Amage encontrou de compartilhar conhecimento para além dos colaboradores. Então esse podcast, além de servir para vocês, tá? Serve para quem tem de fora também. Então se de repente você quiser mandar esse episódio para alguém que, sei lá, sonha em trabalhar na Amage, né? Manda lá para ele, porque vai ser muito legal também para ele conhecer onde que ele está pisando, tá certo? E antes de tudo, quero fazer um lembretezinho aqui para você que está vendo ou ouvindo, né? O podcast da Amage, ele está sendo gravado em vídeo e em áudio. Então ele está disponível tanto nas plataformas de áudio como também no YouTube. Então, vai lá, assina o canal, porque quando você assina tanto no YouTube como no Spotify ou qualquer outra dessas plataformas, a hora que sair um episódio novo, você vai receber uma notificação aí no seu celular, tá certo? Então você não vai perder nenhum episódio que a gente fizer aqui, ok? Agora, vamos começar. Estamos aqui com o Nereu para a gente abrir esse podcast, né? Esse projeto super bacana que a gente tem. Eu, particularmente, viu, Nereu, adoro falar de qualificação, falar de pessoas. E eu acho que para a gente começar aqui, né? Não seria um episódio perfeito para a gente falar sobre pessoas, sobre gente, né? Que é o que a gente está falando aqui. Então, seja muito bem-vindo aqui ao podcast, cara. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Assim, para mim está sendo uma grande honra, né? Estamos estreando o podcast, episódio, né? De muitos que virão pela frente. Para mim é uma grande honra, inclusive, estar à frente, né? Hoje de uma equipe que trabalha o tempo todo à universidade e também orgulho de dizer que eu pertenço a uma companhia que me sinto muito bem acolhido, enfim, fantástico. E eu estou bem ansioso aqui para a gente compartilhar, trocar uma ideia, né? Sobre a Universidade Amage, sobre futuro, sobre gente. Sim, afinal não são nenhum nem 2 anos, né, Nero? Já são alguns 20 e tantos anos aí, né? São quase 21 anos nesta, vamos dizer assim, nessa atividade tão nobre, né? Sim. Que é cuidar de gente, é cuidar de pessoas. Então a gente busca sempre fazer o melhor nesse quesito, né? Uhum. Ou seja, as pessoas, se pode chamar de patrimônio, né? O patrimônio principal de qualquer organização. É o principal ativo, né? É o principal ativo, exatamente. Legal. Pois só para você entender o gabarito aqui do Nereu, né? O Nereu é natural de Toledo, no Paraná, possui formação superior em graduação de professores pela Universidade Católica Dom Bosco, além de especialização em gestão avançada em recursos humanos pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação, tem grande experiência em desenvolvimento, gerenciamento e implantação de grandes projetos, como programas de sucessão, escola de liderança, coaching, remuneração, previdência privada, plano de carreira, qualidade de vida, segurança do trabalho e sustentabilidade, entre outros. Além disso, também é membro do Conselho Curador da Fundação André e Lúcia Maggi. Bom, a gente já se conheceu, né, antes de gravar, né, Nereu? E acho que até para a gente começar aqui um pouco dessa conversa, a gente tem hoje os sistemas de educação, enfim, são muito modernos, desenvolvimento de colaborador e tal, mas a gente sabe que a Amage, eu li o livro, né, do seu André Maggi lá, foi bem legal, e percebe-se que sempre teve um olhar atencioso para as pessoas, né, ao longo da história aí da Amage. Mas como se dava essa transmissão antes, né? Porque assim, uma coisa é isso tá na cultura e tal, outra coisa você ter um sistema para isso. Mas como é que era antes, assim, antes de ter a universidade? Como que se dava essa transmissão de conhecimento assim na companhia? Legal. Bacana, porque a gente, desde do tempo do fundador, né, do seu André, sim. como você mesmo leu, né, no livro, é interessante, né, a preocupação desde o fundador, né, da preocupação de formação, de desenvolvimento de pessoas. Então, isso já
estava na cultura da companhia. E quando eu cheguei há 20 anos atrás, mas mesmo antes disso, havia uns treinamentos, né? Haviam diversas formas de treinar, mas não com a estrutura, com toda a estrutura que nós temos hoje, com uso de tecnologia, enfim. Obviamente isso está bem diferente, mas eu gosto de dizer, né, que isso é tão forte na companhia porque o presidente do conselho, por exemplo, começou na base da pirâmide e foi desenvolvido dentro da companhia. O atual presidente da companhia começou na base da pirâmide. Inclusive, o fundador, o seu André, teve o cuidado, por exemplo, de mandar um jovem, naquela época, 30 e tantos anos atrás, para os Estados Unidos para fazer inglês. Ou seja, para aperfeiçoar o idioma. Já tinha uma visão de que essa empresa seria uma grande empresa, apesar de ser uma empresa, a gente fala genuinamente brasileira, mas já é uma multinacional, né? Além do Brasil, estamos mais em 6 países e queremos ainda ficar maior. E voltando ao assunto do desenvolvimento, era assim, não tinha de forma estruturada, uma forma mais empírica, né? Mas já sim existia esta preocupação. Então, esses anos todos que eu estou na companhia, junto com, obviamente, com a minha equipe, né? Falando em gente, a gente nunca faz nada sozinho, né? Com a equipe, a gente veio construindo, estruturando, né? Cada vez mais e cada vez melhorando. E a gente entende, né, que as grades curriculares hoje, o que se entrega, que as universidades, as escolas, seja qual for, elas não entregam para o mercado as pessoas com aquela característica, né, ou aquelas necessidades, aquelas demandas do mercado. Então, nós, quando pensamos na Universidade AMAGE, foi uma forma de aprimorar aquilo que a gente já tinha, né? Então, a gente pegou e construiu uma universidade hoje onde tem 14 escolas. 14. Das 14, 7 elas são de negócios, né? E as outras 14 são daquela área que a gente chama de viabilizadora, para a área financeira, comercial, a própria área de gente, né? A gente também precisa de vez em quando. De vez em quando não, precisa sempre. Então, é um assunto tão antigo, gente, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que estar sempre estudando, né? Perfeito, né? A gente sempre fala fazer treinamento para os outros e para nós da área de gente, né? Então a gente também tem que se reciclar e se manter o tempo todo atualizado. Então essas escolas vieram para preencher essa lacuna, né, de que o mercado não trazia, que as escolas não traziam. Então é fantástico saber que desde a AMAGE tem agora praticamente 46, 47 anos, mas de muito tempo já se fazia isso, como eu disse. Agora estruturado e cada vez mais estruturados, né? Então esse é um trabalho muito bacana que a gente vem fazendo e já trazendo ótimos resultados. Sim. É legal porque, assim, tem o conhecimento inerente do local de trabalho ali, e muitas vezes isso é meio que natural, né? Você vai passando e aprendendo fazendo, né? Mas quando você consegue viabilizar um método ou trazer pelo menos um racional ali para ter um passo a passo, né? Acredito que isso também deve facilitar o desenvolvimento daquela pessoa que chega em alguma coisa. Assim, até a palavra quase que da moda, né? Mas não é da moda, ela é verdadeira, que a gente fala de trilhas, né? Isso, então a gente constrói hoje as trilhas de acordo com as demandas daqueles cargos, daqueles negócios. Então, de novo, não é algo assim, porque o mercado faz, nós vamos fazer também na AMAGE, na universidade. Não. A gente entende, né? A gente faz esse levantamento anualmente, não só anualmente, como periodicamente a gente é demandado pelas áreas de negócio para desenvolver algo que seja que atenda aquela demanda daquele momento, né? Porque a coisa é muito dinâmica, né? No passado, você fazia um treinamento e ele durava anos. Hoje, você faz um treinamento daqui alguns anos ou meses, né? Já tem que estar revisitando. Então, essas trilhas, elas estão constantemente sendo revisitadas porque os negócios demandam, né? Então, não pode você achar que fazendo o que você fazia no passado vai garantir o seu futuro. Então, sempre é uma melhoria, né? Uma melhoria constante. Sim, sim. E até um ponto que eu queria puxar disso, porque assim, a gente sabe que a educação formal, ela é importante, né? A gente nunca vai deixar de ter, mas esse conhecimento do dia a dia, né? Esse conhecimento que você adquire ao longo da carreira também é importante, né? Ali, não só o técnico, mas de lidar com as pessoas, todo esse conhecimento é importante, né? Essa vivência, vamos dizer assim. Hoje a gente tem muitos jovens, né, cara, saindo das universidades, como você bem comentou, né? Tem jovem que vem, parece que já vem pronto, mas tem uma grande quantidade ali que você precisa ainda colocar umas fichinhas ali, né, pro cara crescer, né? Para essas pessoas, por exemplo, né,
além do podcast servir para nós internamente aqui, né? Ele tem acho que pode ser muito interessante também para quem tiver de fora, assim, pô, eu quero entrar uma empresa grande, quero trabalhar lá. Quais dicas, né, que o senhor daria para esses jovens que estão saindo da faculdade agora, né? Pensando em tudo isso que o senhor comentou, que o conhecimento, né, a educação, ela sempre foi uma parte integrante da cultura da empresa. Quais dicas, né, o senhor daria para esse jovem que está saindo da universidade agora e tal? São dicas desafiadoras, né, para você dar dicas assim, sim, né? Sim. Mas, na verdade, hoje nós costumamos falar que tem muita informação, né? Tem muita informação. Então, talvez uma dica, se é que pode ser uma dica, é as pessoas pensarem um pouquinho no seu propósito. Propósito de vida, no propósito de vida pessoal, de vida profissional. Ou seja, essas pessoas entenderem o que realmente elas gostam de fazer, né? E dar foco. Porque o grande problema hoje dos jovens é que tem tanta informação. Minha percepção, que eu tenho filhos nessa idade, né, que acabaram de sair da universidade, é muita informação. E eles têm dúvidas, é natural que tenham dúvidas, para onde eu vou? Meu amigo falou que é melhor engenharia, meu amigo acha que é melhor medicina, o outro me falou que é melhor fazer, enfim, administração, economia, para onde eu vou? Então, esses jovens, eles têm que estar muito atentos assim, ó, qual é a área que ele se identifica? Muitas vezes não se identifica. E se ele não se identificou com nenhuma daquelas áreas, que se candidate para fazer estágio, se candidate para fazer os programas de trainees. Nós hoje andamos no Brasil inteiro divulgando as nossas vagas de trainees, porque trainee para nós na companhia, ele não entra com uma posição definida, na grande maioria das vezes. Ele entra, que a gente chama de carreira Y, né? Ele entra na base do Y, né? Como se fosse a base do Y. O que acontece? Ele pode tanto ir para a área de gestão, né, para virar um líder, enfim, e nessa área de gestão, como ele pode ir para um outro lado para fazer uma carreira técnica. Isso é muito comum acontecer. A gente contrata muitos jovens, não, essa pessoa aqui vai ser um bom comercial. E às vezes não. Ou essa pessoa aqui vai ser um bom engenheiro. No caminho ela descobre que aquele bom engenheiro pode ser um excelente líder, desenvolvedor de pessoas, que gosta, que facilita esses trabalhos. Então, assim, é difícil de dar dica nesse sentido, eu falei, mas os jovens têm que dar foco e tentar identificar qual é o propósito de vida deles, qual é o propósito. Senão fica muito amplo, eles ficam perdidos no tempo porque não sabem para onde eu vou. E é natural, né? Nós já fomos jovens, eu já fui jovem, e a gente, para que lado eu vou, né? Eu, graças a Deus, acho que o meu propósito eu fui atendido, eu adoro fazer o que eu faço, então assim, acho que uma das dicas é essa, sabe? Buscar aquilo que realmente a pessoa se sente bem em fazer, ou pelo menos acha que se sente bem, talvez ela descubra que tem que mudar de rumo, por isso que a gente fala do Y, né? Sim, sim. Eu achei que eu seria um excelente líder, vai descobrir, olha, eu adoro ser um bom engenheiro, e tá tudo certo, tudo bem, as empresas precisam de todos, então acho que é isso, propósito, foco, ler, estudar, se interessar, porque as mídias, as redes fornecem muita informação que não agregam. Pelo contrário, desagregam. Né? Isso aí. E um ponto que o senhor comentou, que assim, eu também vejo muito, assim, temos muitas informações, né? Tem um catatal de informação que cai no nosso celular todo dia, né? E uma coisa que eu percebo, e eu acho que um pouco em linha com o senhor comentou, que é o filtro, né? Muitas vezes falta filtro. Super. E aí, assim, por mais que às vezes a pessoa ela tenha até goste de algumas questões, mas vem tanta informação e às vezes você não tem um filtro, fica cada vez mais difícil de você escolher, ou fala assim, não, esse caminho aqui eu não quero, ou essas informações aqui. Né? Isso também é uma coisa que pesa bastante, né? Porque isso depende de estudo, depende de experiência, né? Uma série de coisas para você ter um filtro legal para poder tomar boas decisões, né, cara? Perfeito. E assim, o mundo é feito de escolhas, né? É. Outra dica para os jovens, é feito de escolhas. Toda vez que você escolhe alguma coisa, você abre mão de outra. Nem sempre eu posso ter os dois. Os trade-offs da vida, né? Exatamente. Você tem que fazer o trade-off o tempo todo, né? Sim. Isso na vida, não é só quando é jovem, né? Mas jovem é o momento mais difícil, né? É o momento de definição de futuro. Então ele sofre um pouquinho mais, mas o mundo é feito de escolhas e a gente vê pessoas de sucesso que assim, acertaram desde o início nas suas escolhas, né? Mas é fazer trade-off o tempo todo, sim. Eu lembro de uma história de um cara que contou uma história pra mim que ele tinha, tipo assim, uma prima, uma tia, não lembro o que era, e o sonho dela era ser médica, né? Aí ela estudou pra ser médica, foi médica, aí a hora que foi pro mercado,
que aí tinha que atender paciente e tal. Eu falei assim, cara, isso aqui não é pra mim. Eu não quero saber. Eu falei, mas você estudou a vida inteira, se dedicou, né? Ela descobriu que não gostava de atender gente. Olha. Ela gostava de mexer nos defuntos lá, sabe? Tipo assim, pra ela era focada pra trabalhar no IML. Então ela virou uma baita médica depois que ela tomou a decisão. E é isso, né? Às vezes você tá com um norte e não necessariamente ele tá errado. Às vezes você só escolheu um caminho diferente que deveria ser, né? Eu falo que né, quase 10, tem meses que passa de 10 mil pessoas. Eu sou privilegiado, por exemplo, trabalho numa empresa onde ela tem diversos negócios. E a gente, quando fala para os jovens, tem que falar para a MAGE, não olhe a MAGE como agro. Agro é um dos negócios. Verdade. Então, assim, eu não me identifico com o agro. Nós temos navegação, nós temos energia, nós temos o corporativo, nós temos fábricas de óleo, nós temos agora de fertilizantes, de biodiesel, ou seja, tem as internacionais. Sim. Outra dica, né? Faça o inglês. Inglês. Ir para internacional tem que falar inglês. Mandarinzinho também ajuda daqui um bem, pouco, né? mas o inglês bem o inglês já resolve. A gente tem lá no 3º andar, acho que a metade do andar fala inglês o tempo todo, porque, né, nós somos uma trading praticamente, somos do agro, mas uma das pernas, vamos chamar assim, dos pilares é o trading. Ali, inglês, o idioma. Então, mais uma dica para os jovens, façam inglês. Inglês é super importante. É super. Né? E, assim, como o senhor comentou lá no início, né, sempre foi uma diretriz da empresa trabalhar, né, a capacitação, enfim, toda essa questão, aí veio com a universidade e tudo mais, né. E a universidade, ela surgiu, assim, como uma estratégia que vem transformando, né, assim, a vida de muitas pessoas ali dentro da corporação, né. O que o senhor trouxesse para a gente, avaliasse os resultados alcançados ao longo desses últimos anos, até o momento, assim, com o projeto da universidade, o que o senhor poderia falar para a gente sobre isso aí? Bom, é difícil medir, mas ao mesmo tempo é possível, né? A gente pode medir o retorno desse investimento todo, porque eu sempre falo que investir na universidade não é custo, é investimento. Toda vez que sim, é como aquela velha máxima, né? Você acha caro investir em pessoas? Experimenta não investir. Aí você vai ver quanto custa. O Ford falava Exatamente. Isso, né? Se você está achando caro investir, o cara é o cara que fica sem ter... Exatamente. Mas a gente consegue medir, sim, muitas coisas, obviamente, não mensuráveis. Mas quando a gente mapeia nossas pessoas, das 10 mil nós temos em torno de 1.650 pessoas mapeadas pensando no futuro. Não é que a gente não mapeia as outras também. Né? Até o nosso acionista fala, sempre tem alguém te olhando. Sim. Né? Mas a gente vê que o nosso mapa sucessório ele é praticamente feito dentro de casa. Nós nos incomodamos quando nós temos que buscar alguém para níveis mais elevados, quando a gente tem que buscar no mercado. Então a universidade também tem esse papel, ou seja, de formar gente dentro para que essas pessoas façam a sucessão de quem está saindo, de quem está indo para um novo negócio, de quem está sendo promovido. A gente costuma falar, né, você promove o presidente, aí mexe com o diretor, mexe com o gerente, mexe lá no jovem aprendiz. Né, em todos os níveis você acaba mexendo. Então, a gente percebe, sim, muitas pessoas que estavam, assim, de certa forma, não esquecidas, mas lá paradas, assim, sem saber, elas começaram a acessar, né, a universidade. Tanto é que hoje quase 70% das pessoas acessam a universidade com o celular. É um indicador importantíssimo, porque significa que todo o conteúdo que a gente disponibiliza, tudo que a gente oferece faz sentido para as pessoas. Eu costumo falar, né, se a gente começar a colocar conteúdo lá e ninguém acessa, melhor não ter, né? Tirar. Porque as pessoas não têm interesse. Então, a forma de medir também é dizer assim, quantos acessos nós tivemos, que horas essas pessoas estão acessando, elas estão acessando durante o expediente, final do expediente, no sábado, no domingo. Bom, a pessoa que tira um domingo de manhã para fazer algo que está lá, é uma pessoa diferente, né, pelo menos. Né? É uma pessoa que a gente tem que olhar diferente e falar, essa pessoa está interessada, não é em crescer. E na companhia, na MAGE, no caso, né, a gente tem a oportunidade, porque nós crescemos todo ano. Nós desenhamos a MAGE em 2010 para 2020. Agora nós construímos, 2020, nós construímos as nossas aspirações, o nosso planejamento estratégico para 2030. E muitas áreas vão dobrar de tamanho. Nossa, significa muitas oportunidades virão, né? Teremos muitas oportunidades, é bem isso. E essa mentalidade é interessante, né? Porque, igual o senhor comentou, por exemplo, assim, se eu não preparar o meu sucessor,
é muito mais difícil de eu subir, né? Exatamente. Porque senão você vai ser sempre o mesmo, um bom cara para fazer aquele negócio, mas se não tiver ninguém para te suceder, cara, como é que você vai galgar outras posições? A gente brinca, né? Não sei se existe isso na língua portuguesa, mas os insubstituíveis são impromovíveis. Impromovíveis. Você não preparou ninguém para te substituir, como é que você vai crescer, né? Então, assim, a gente trata muito bem isso. Temos as escolas, né? Das oportunidades de falar de escola. Temos escolas de líderes, temos escola de talentos, muitas escolas, como eu falei, são 14 escolas. E como eu falei no início para os jovens, né? Então os jovens que estão na AMAGE, está mais fácil, mas quem está fora também pode acessar as coisas que a gente produz por aí. Eles têm a oportunidade de olhar tudo que tem lá dentro da companhia. Então eles têm acesso à informação para dizer, gostei dessa área, eu vou me candidatar. Outra coisa que a gente mede também é quantas vagas novas são preenchidas com pessoas internas. E a gente fica muito feliz. Significa que essas pessoas estão estudando, estão se preparando, estão se desenvolvendo dentro. Então a gente quer sempre que as vagas internas, por mais básicas que elas sejam dentro de casa. A gente pega a recepção da maioria das unidades, inclusive aqui da matriz. A gente fala assim, cumprimente bem a menina ou o menino que está na recepção, porque é questão de tempo, você não vai mais ver ele aí. Ele vai subir. Se ele tiver interesse, ele ou ela, né, essa pessoa que estiver lá, vai subir para uma outra área. Porque tem oportunidades de crescimento. Muitas. Empresa que cresce sempre é sempre assim, né? Você vai estar sempre rodando, vai ter gente e tudo mais, né, cara? Legal. Exato. E assim, percebendo pela conversa nossa, pelo perfil do senhor também, né, que a gente acompanha e tal, é visível até pelas suas palavras, o jeito que o senhor está olhando aqui, falando sobre isso, né, o olho brilha, né, cara? Então é legal, aí percebe essa vontade de querer fazer acontecer e tudo mais, né? E, se eu não estiver enganado, você acho que falou em algum post, não lembro agora certinho, mas que você gostaria de ter começado a estudar o comportamento humano antes, né? Mais cedo, né? Porque, o comportamento humano, se a gente consegue decifrar a pessoa, a gente consegue extrair até o máximo dela também, né? Mas o segredo para manter esse interesse pela gestão de pessoas é, de fato, gostar de gente mesmo assim? Não tem dúvida. Eu não tenho dúvida. Quando eu falei isso foi uma pergunta que me fizeram, até fui lá coautor de um livro de histórias inspiradoras. Me entrevistaram e saiu, e tá no livro isso daí, né? Quando eu disse isso. E é verdade, porque assim, eu sempre gostei de gente, mas eu me prendia muito às questões técnicas, às questões operacionais. Então, quando eu descobri essa minha veia de dizer assim, gente, eu gosto de pessoas, eu gosto de liderar, me faz bem, é um desafio gostoso, né? Porque a gente é gente como qualquer um outro, a gente nem todo dia está num dia legal, não está num dia bacana, mas como é que a gente desenvolve isso? Então, e eu não cursei psicologia, então falei assim, eu fui descobrindo com o tempo, né? Por isso que quando eu fiz essa frase, né? Falei essa frase, queria conhecer pessoas antes, era nesse sentido, de a gente falar assim, gente, liderar pessoas, qualquer líder, isso é indelegável. Você não pode delegar isso para ninguém, terceirizar para ninguém. Isso é uma missão sua enquanto líder. Ou então, como eu falei mais cedo, carreira Y, vai para a área técnica. Enquanto líder, você não pode delegar isso, de forma nenhuma. Eu costumo falar que o bom líder, na verdade, ele não gera resultado, entre aspas, ele não gera resultado. Mas o bom líder, ele gera pessoas e pessoas geram resultados. Então isso, para quem é muito técnico, é difícil de entender. É difícil de entender. Então, eu, quando mais jovem, eu queria mostrar serviço. É como se fosse volume de coisas que eu produzia tecnicamente fosse super valorizado. E era, óbvio. Tem que ter essas pessoas que fazem isso. Mas conforme você vai escalando, né, a pirâmide, subindo, você tem que entender que liderar pessoas é o tempo todo. O tempo todo. E assim, você tem, que a gente fala do pipeline de liderança, tem o conhecer a si mesmo, líder do outro, líder de si mesmo, líder do outro, líder de líder e líder de pessoa sênior. Quanto mais você sobe, mais difícil fica liderar pessoas. Mais difícil fica. Ainda mais nos dias de hoje, né? A gente está aí, muitas empresas contratando 50 a mais. E tem o jovem aprendiz. Como é que a gente trabalha essa questão geracional dentro da companhia? Como é que a gente trabalha isso? Pode ter conflitos. E tem. E como é que a gente lida com esses conflitos sem deixar cair o que vale no final do dia, que é o quê? É você, como a gente fala lá na companhia, dólar por tonelada.
né? Você tem que cuidar das pessoas, mas você não pode tirar o olho dos negócios. Tem um ponto, assim, que me intriga bastante, né? Porque eu vivi um pouco disso também na minha carreira, né? Que eu digo que é o paradigma do gestor, né? Porque, assim, você ser promovido para um cargo de gerência, né, de liderança, assim, que você vai pegar pessoas, no fim das contas, você foi um ótimo técnico. Você foi um ótimo técnico, você fazia acontecer, não tinha tempo ruim, você trabalhava até 10 horas da noite, se fosse preciso, e tarará. Aí, de repente, né, alguém tá olhando, né? Sempre tem alguém olhando, fala, pô, fulano ali é bom, vamos trazer ele aqui, de repente, né? Ele pode... Aí ele chega lá, ele descobre que ninguém mais já chama ele pro churrasco, né? Ninguém vai mais... pode parar de falar quando solitária. Solitária, exatamente. Ela é solitária. Isso é um ponto também que é super importante, porque, assim, às vezes... A liderança não é necessariamente para todos também, né? E esse autoconhecimento é importante nesse processo, né, Nerio? Claro, a gente quando aplica, a gente chama de assessment, né? Que na verdade é uma espécie de uma avaliação e tudo, e as pessoas passam a se conhecer. A gente trabalha muito forte isso na companhia, a pessoa precisa se conhecer. Porque aquela história, você quer conhecer o outro, você nem se conhece, né? E é muito natural, e aí a nossa área, puxando agora um pouco da sardinha para o nosso lado, né, para a área de gente, é uma coisa que a gente chama muita atenção. Como a gente tem essas pessoas mapeadas, você vai promover alguém, normalmente a gente é consultado. Por que a gente é consultado? A gente pega toda a história dessa pessoa, lê a âncora de carreira dessa pessoa, quais são as preferências dela, lê tudo, fala assim, fulano, realmente essa pessoa entrega demais, importantíssima, mas ó, dá uma olhada na âncora da carreira, dá uma olhada no que ela gosta de fazer. Você vai perder um excelente profissional técnico e não vai ganhar um líder. Você não vai ganhar um líder. Então, assim, e a mesma coisa inversa. O cara é um baita de um líder, por natureza. Você vê ele dentro da equipe dele que ele é um líder. Sem si só, ser, né? Chamado, sem por ser si chefe, só. Né? Ele já é um líder, né? Se colocar aí essa pessoa para fazer esse mais burocrático, ele ou vai ficar infeliz ou vai para o mercado. Você vai perder. Então, o nosso papel enquanto área de gente é ajudar as lideranças. Por isso que eu falei que liderar pessoas, a pessoa não pode delegar essa responsabilidade, mas ela pode contar com a área de gente para ajudar a entender essas pessoas, para dar o ponto certo, porque eu falo assim, você pode comprometer a carreira de uma pessoa por uma decisão errada. Então, olhar para essas pessoas com esse olhar de o que realmente, quais são os propósitos, âncora de carreira, é fundamental para o crescimento das pessoas e, obviamente, da companhia também, né? Sim, sem dúvida. Né? Isso aí é um negócio que sempre me chamou a atenção e, assim, quando eu vivi isso, foi uma coisa que você para assim e pensa, puta, antes eu era até bom nisso aqui, né, cara? Era feliz e não sabia. Era feliz e não sabia, né? Mas legal. E acho que o senhor falou uma coisa muito legal, que assim, né? A gente entender o propósito, né? O que a gente quer para nossa vida e tal, né? Isso passa por várias coisas, né? Especialmente o autoconhecimento, né? A maturidade que vem com os anos de trabalho e tudo mais, né? Então, em tese, a gente tem, assim, que o ideal seria a gente trabalhar com o que a gente mais gosta, né? Esse é o sonho do consumo. O sonho nosso, né? Trabalhar com as coisas que a gente gosta. Graças a Deus, hoje eu consigo trabalhar com muita coisa que eu gosto. Mas nem sempre foi assim. Né? A gente teve que comer uma cuíca lá atrás, né? Fazer coisas que de repente a gente não necessariamente gostava. E uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que assim, melhor do que conhecer o que você quer fazer, é saber o que você não quer fazer, né? Perfeito. Isso é um ponto interessante. São escolhas. Exatamente, que é aquilo que a gente estava falando lá atrás. Só que é o seguinte, eu queria se você deixa de gostar daquela atividade quando ela vira um trabalho, quer dizer que, não necessariamente você gostava dela mesmo, de fato, né? Nesse sentido, pensando nesses perfis, né? O senhor acha que depende mais do perfil da pessoa ou do tipo de trabalho para ela ter essas percepções, assim? O que o senhor enxerga disso aí? É interessante, né? Que depende... Começando pelo seguinte, né? Quando você vai consumir uma carne, ela não só tem picanha. Uhum. Né? Por mais que você escolha aquilo que você gosta, sempre vai ter alguma coisinha que você faz que não é aquilo que você adora fazer, que fala, puxa, que prazeroso fazer. Mas eu costumo dizer o seguinte, a grande população brasileira e mundial, né? Com as exceções de que não precisam, as pessoas, todos nós precisamos trabalhar. Então, partindo do princípio que você precisa trabalhar para se sentir útil, para se sentir um cidadão, para se sentir gente, aí você tem que identificar
né? As pessoas têm que identificar aquilo que elas realmente gostam de fazer. E nem sempre vai conseguir escolher, né? Escolha o que gosta de fazer. Na verdade, nós vivemos um momento interessante no Brasil hoje. Quando tem a empregabilidade, tem muitos desempregados, vamos dizer assim, as pessoas se sujeitam a fazer coisas que elas não gostariam de fazer. Como nós do Brasil agora estamos com 7%, 8% de desemprego, as pessoas começam a escolher, né? Eu costumo falar assim, no passado, quando você tem muito desempregado, você não consegue fazer isso, mas quando você tem quase que empregabilidade plena, que 4, 5% é empregabilidade plena, a pessoa fala assim, eu não quero trabalhar nessa empresa, eu quero trabalhar nessa, eu não quero trabalhar nessa área. As empresas passam a não escolher mais a pessoa passa a te escolher enquanto empresa. Fala assim, como é que é o ambiente na empresa? É um ambiente tóxico? É um ambiente gostoso? É um ambiente agradável? Olha, tem um amigo, tem alguém que trabalha lá que fala muito bem, é lá que eu quero ir. Então assim, as pessoas, porque senão realmente vira, ao invés de ser um prazer, né, o trabalho virar um prazer, vira né, que a gente fala assim, vira uma depressão de domingo à noite, né? Sim, amanhã é segunda. A síndrome do fantástico. Síndrome do fantástico, né? Ou aquela, meu Deus, sexta-feira chega logo, não aguento mais. Quando eu ouço isso, a gente tem que ligar enquanto empresa, prestar atenção nesse tipo de coisa. Será que essa pessoa está no lugar certo? O que está acontecendo? E o líder tem que ter isso. E a gente está trabalhando agora dentro da universidade, acho que é o próximo treinamento a ser lançado, líder servidor. O que é o líder servidor? Esse livro é meu livro de cabeceira. Então, já existe isso, né? Já existe literatura sobre isso. A gente está fazendo sob medida para o nosso público do líder servidor, que é um pouco diferente dos líderes tradicionais, né? É um pouco diferente. Isso parece um pouco, como é que fala? Simpático demais, sim. Parece muito... Não. Muito etéreo, né? Muito etéreo, mas ele funciona. Aqueles líderes que todos querem trabalhar. Caramba, eu quero trabalhar nessa área, esse líder é fantástico, promove gente, trata bem, não deixa de cobrar, porque o líder servidor não é aquele que é bonzinho. As entregas têm que ser feitas, só que é o como ele atua com essa equipe para que as entregas sejam feitas. Então, assim, de novo, já que a gente precisa trabalhar, vamos escolher aquilo que a gente gosta de fazer para não virar isso um pesadelo nas nossas vidas, né? E é interessante como corre na boca miúda quando a empresa não é boa, né? Super. É muito claro, assim, né? Roda muito fácil. Da mesma maneira que quando a empresa é legal para trabalhar e tal, o cara fala, não, vem cá, que aqui é bacana e tal. Isso, no fim das contas, também é bom para a empresa, né? Ela tem um ambiente legal e tal, porque isso vai atrair pessoas que têm os mesmos valores também, né? Sim, e aí de novo entra as questões geracionais, né? Sim. Os mais... Como é que é? Mais sênior? Para não usar esse nome. Não, é jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo? Então, no meu caso, sou jovem há mais tempo. Isso não se falava, né, pra gente. Então, a gente veio, esses jovens há mais tempo, vieram de uma cultura um pouco diferente. Hoje, as pessoas, elas não querem mais ter esse tipo de... E como é que a gente faz isso enquanto empresa? Que você precisa do jovem, você precisa de todas as gerações, né? Você precisa da sua companhia. Ainda mais, hoje falando de diversidade, por exemplo, é um tema extremamente sensível e extremamente importante para as organizações. E a diversidade não é diversidade como alguns pensam. Eu acho que diversidade é isso, é de idade, é de religião, de orientação sexual, é de comportamentos, é de pensamento. É de pensamentos. A pessoa não pensa igual a mim. Ainda bem, né? Ainda bem. Pelo menos temos motivo para melhorar, né? De juntar as ideias, assim. Então, assim, é um momento importante que as organizações estão vivendo e é muito legal quando você ouve, assim, né? Poucas vezes eu consigo ir, quando vai numa universidade fazer um employer branding lá, falar um pouco da companhia. Acaba a reunião, as pessoas, como é que eu faço para trabalhar na MAGE? É um motivo de orgulho para a gente. Tanto é que a nossa última pesquisa de engajamento, que a gente faz a cada 2 anos, 96% responderam que tem orgulho de trabalhar na empresa. E aí vem o desafio. Como é que eu mantenho isso? Com tudo que está acontecendo. Crescimento, né? Passamos uma pandemia aí, que as pessoas tiveram que trabalhar em casa. A gente precisa, que nem um associacionista fala, ou manter os 96 ou passar para 98, 99. Né? A unanimidade nunca vai ser, né? Mas é um desafio para as organizações, sim. Sem dúvida. Muito desafiante mesmo. E para o futuro? O que a gente espera? O que a gente pode esperar da universidade? Quais são os próximos passos? O que a gente pode aguardar aí nas cenas dos próximos capítulos? Olha, continuar, né? Eu acho que esse trabalho
está sendo bem feito, a equipe lá, uma equipe bem dedicada, uma equipe super comprometida, que estuda, que analisa, que ouve as áreas, né? Porque, de novo, a universidade não existe para ficar criando coisas, ela está lá para entender o que o negócio precisa. E a nossa missão enquanto Universidade AMAGE é estar sempre na vanguarda. Sempre na vanguarda do que vai acontecer. Nós vamos ter um novo negócio, precisamos começar hoje a pensar quais são as pessoas que nós precisamos desenvolver para sentar, para ocupar esses postos. Então, é continuar fazendo esse trabalho e aperfeiçoar, melhorar, ganhar capilaridade. Começou mais simplesinho, hoje já está no celular de todo mundo, agora os podcasts, e assim a gente vai. A gente quer crescer muito enquanto universidade mesmo, para ser reconhecida como um local, um ambiente que faz a diferença na vida das pessoas. Esteja dentro da MAGE e fora também, né? Isso aí, legal. E pro Nereu, o que vai ser os próximos passos aí? O que a gente pode esperar de você, cara? Olha, de mim, eu costumo dizer o seguinte, eu gosto de trabalhar com gente que seja melhor do que eu. Então, assim, é lógico, eu já sou, como é que é? Jovem há mais tempo. Jovem há mais... Então, obviamente, já estou pensando, né, quem serão meus sucessores, né, quais são os candidatos, as candidatas. As pessoas que trabalham comigo, eles têm que olhar a minha cadeira. E trabalhar e se dedicar para sentar lá. Então, assim, eu quero deixar o meu legado para a companhia, para a MAGE, assim, o dia que eu sair de lá, falar, ufa, consegui formar alguém que não teve nenhuma, a empresa não passou dificuldade porque saiu a pessoa que era o head do RH, não, da área de gente. Ele conseguiu formar, a empresa continua a pleno voo, né, a voo de cruzeiro. Isso é o que eu espero deixar de legado para a companhia. Acho que vou fazer um bom trabalho. Até porque eu peço para todas as demais áreas fazerem isso, enquanto área de gente. Eu preciso ter, preciso ser o exemplo desse quesito. Isso aí. Walk the talk, né? Os americanos, né? Que legal, nossa, é interessante, né, assim, a gente conversar com alguém que tem essa visão, né, porque no fim das contas é isso, a gente precisa gostar do que faz, né, ter essa sensibilidade também de entender onde nós estamos, onde que a gente quer chegar, e eu acho que isso para quem trabalha nessa área, né, conhecer de gente e tal, é muito importante, né, Nereu? Então eu queria agradecer pela sua presença aqui nesse primeiro episódio. Acho que foi a escolha super acertada, né? Pra gente falar de gente, falar de coisas que estão envolvidas com tudo que a gente está fazendo aqui no podcast, o que a gente pretende fazer também, né? Aqui no podcast da Universidade AMAGE. Então, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente, entendeu? E seja super bem-vindo de volta quando você quiser, viu? Legal. Obrigado pelo convite. Espero ter contribuído aí com as pessoas que vão nos assistir, vão ver, né? Espero que alguma coisinha, alguma sementinha esteja sendo plantada neste momento aqui. Então, muito obrigado. Para quem ouviu com os ouvidos bem abertos, tiveram inúmeras dicas aqui, que se o cara pegar no ar, né, pelo menos o crescimento é garantido ali, né? Maravilha. Legal. Muito bem, obrigado, Nereu, de novo. E para você que está ouvindo ou vendo a gente aqui pelo YouTube, quero agradecer por você ter ficado aqui até esse momento agora. Se você ficou aqui até agora, eu tenho certeza que você curtiu esse conteúdo, curtiu esse bate-papo que a gente fez aqui. Então considera, cara, compartilhar esse episódio com o seu colega de trabalho, com alguém que você fala assim, escuta esse episódio aqui, a MAGE vai crescer, vamos pra lá e tal, né? Então manda esse episódio pra essa galera aí, porque o podcast ele cresce na medida que você participa junto com a gente aqui dentro desse processo, tá certo? E para você ficar por dentro dos próximos episódios, eu comentei lá no início, é só você ir lá no YouTube, seguir, vai em qualquer aplicativo aí de áudio, também segue lá, porque a hora que sair episódios novos, você vai receber as notificações. E acompanhe também o Instagram da AMAGE, lá o AMAGEBR no Instagram, YouTube e LinkedIn, tá? Lá você tem acesso a muito mais informações, além dos podcasts aqui, tem um monte de coisa lá, tá certo? Ficamos por aqui, finalizamos o primeiro episódio de uma série que vão vir aí pela frente. Eu tô muito animado, não sei você, mas eu estou demais, então já tô aguardando os próximos, tá certo? Forte abraço, até a próxima.